Shalom, meus amigos, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Voltamos às nossas atividades e nós estamos no capítulo 17, que é um capítulo deveras interessante e que requer uma atenção, porque diferente de outros, este não é um capítulo léxico, então ele é um pouquinho diferente. Então, é adequado primeiramente ler. O trecho é curtinho, né? Vocês viram aí. É possível que a essa altura você já tenha lido o livro inteiro. E, portanto, vamos refletir sobre as questões que são trazidas aqui de uma maneira mais profunda. Então, primeiramente, a leitura do trecho popular. Não penses que é somente o ensino da ciência, da metafísica. Não é bem essa palavra que o Ramban usa. O Ramban usa Da'at Elohit, a Elohut, né? Ou seja, o conhecimento do Elohim. E é muito importante esse termo que ele usa, porque ele está chamando de conhecimento do Elohim dentro daquilo que ele explica ser Elohim. Portanto, ele não está dando isso para o senso comum. Tudo bem, ficamos com metafísica, só para entender. Que se deve evitar de ensinar ao povo simples. Novamente, o Paines traduz as pessoas comuns e não iniciadas. Eu prefiro essa tradução porque qualifica melhor. Pessoa comum. O que era uma pessoa comum no mundo antigo? Um analfabeto. Isso é uma pessoa comum. Uma pessoa que não aprendeu a ler, nada disso. E tinha o não iniciado, que era o cara que já tinha aprendido a ler, estava começando ainda nos estudos, portanto, o novato. Certo? O intelectualmente jovem. Não importa a idade que a pessoa de fato tivesse. Então, não penses que o ensino da ciência divina, né, deve-se evitar de ensinar ao povo simples, mas também a maioria das ciências naturais. Como já foi dito repetidas vezes, não se interpreta uma Sebereshit diante de duas pessoas. Isso não é válido somente entre os aspectos da Torá, mas também conforme os filósofos. Ou seja, a opinião dos filósofos gregos, ele quer dizer. Os sábios das nações ocultavam, nos tempos antigos, os princípios da criação e falavam deles de forma enigmática. Platão, né? E quem o antecedeu, os pré-socráticos, chamavam a matéria de fêmea e a forma de macho. Também não é bem matéria o termo, é substância. E em filosofia grega, substância não é a mesma coisa do que hoje nós chamamos de matéria. Então eu preciso deixar isso claro. Não? Tu sabes que há três princípios do que é gerado e perece. Matéria, forma, substância, forma e privação particular. Ou só privação, que está sempre unida à matéria. Se não fosse a junção da privação à matéria, com a matéria não receberia sua forma. Nesse aspecto, a privação faz parte dos princípios. Nós falaremos sobre isso. Quando uma forma é alcançada, aquela privação é cancelada. Ou seja, a privação da forma específica que foi alcançada. E se junta à matéria, com a matéria, outra privação. E assim segue continuamente, como foi explicado na Física de Aristóteles. Se estes filósofos, aos quais a explicação clara não lhes causava danos, costumavam usar termos metafóricos e empregar imagens nos seus ensinamentos. Nós, os seguidores da Torá, por mais forte razão, devemos não dizer explicitamente o que está distante do entendimento do povo simples, ou dizer algo que causará que imaginem a verdade de maneira diferente do que intencionamos. Portanto, saibas também
isto. Antes de mais nada, saibas também isto, essa ênfase que ele dá, sempre diz respeito ao objetivo geral do guia. Qual é o objetivo geral do guia, dito lá na introdução? Explicar as palavras dos profetas, explicar a linguagem metafórica das Escrituras e, por consequência, de toda a literatura clássica rabínica. Então, antes de mais nada, esse esclarecimento do Ramban é um ponto a mais neste objetivo maior. Saiba disso, portanto. Saiba que é por isso que a linguagem é ocultada por meio de parábolas. Então, nós estamos com uma análise da parte do Ramban que nos faz ver a expressão da filosofia como uma parábola, ou poderíamos dizer uma parábola filosófica. E isso leva a pensarmos, parábola filosófica? Como assim parábola filosófica? Então, nós temos que reconsiderar, antes de mais nada, o início da coisa toda. E é claro, existem muitos autores e volumes de livros escritos sobre isto. Então, meu ponto aqui é focar no que nos interessa para o entendimento do guia, que é a questão da mente ou da maneira de abordar, da maneira de pesquisar a realidade por parte dos pré-socráticos. Então, nós temos que imaginar os pré-socráticos e o seu encontro filosófico, a sua investigação do mundo. Como é que funcionava isso? Então, vamos colocar como eles colocavam. O que nós temos? Bom, nós temos o mundo. Nós temos cadeiras, é muito mencionado em filosofia grega, objetos como cadeiras, mesas, copos. Nós temos pessoas, nós temos vestimentas, nós temos árvores e nós temos todo tipo da coleção de tudo que existe. Ok? Algumas dessas coisas se parecem com a outra. Nós não reconhecemos, por exemplo, só a mesa, uma mesa, mas mesas. Diferentes tipos de mesas, todas são mesas. E nós colocamos tudo isso no mesmo conceito. Então a pergunta dos pré-socráticos é: por que nós sabemos e como nós sabemos que essas coisas são similares? Por que elas nos atingem imediatamente, de modo que sabemos o que são? Você vê uma árvore, ela tem um aspecto. Você vê outra árvore, que é diferente, mas ela tem algo nela e nessa que nos diz, é árvore, nos dois casos. O que é isto? Perguntavam os pré-socráticos. A regularidade é percebida e não o caos. As coisas se destroem, mas você percebe que em tudo que é construído há uma regularidade, há algo que o organiza de uma maneira que é reconhecível numa outra organização. Então, por que que as coisas são assim? Quer dizer, qual é a verdade que está por trás disso? Então vamos falar dos pré-socráticos. Os pré-socráticos tentaram responder a estes questionamentos se concentrando no procurar entender os aspectos observáveis, físicos, do seu ambiente. Mas é preciso compreender que a noção que eles tinham de físico não é a que temos hoje. Eles identificavam os aspectos que eram persistentes no seu entendimento no mundo e perguntavam se poderia haver uma verdade por trás da realidade, um princípio básico que fosse o constituinte da matéria do universo. Então eles queriam o princípio, que eles chamavam de arquê, o princípio. Então nós temos Tales, que viveu entre 624 a 585 antes da Era Comum.
Então note, que período é esse na nossa história? É o período ali da profecia do Irmiarro, mais ou menos. Então é desse período esse cara. E o foco dele foi nos elementos. Ele começou com a água, né? Então ele falava, bom, a água é algo que nós devemos dar importância. Por quê? Ela está em toda a coisa, certo? Pessoas, árvores, animais, a maioria das coisas nós vemos são líquidas, feitas de água. Se a gente jogar água numa planta, a planta cresce. Sem água, nós morremos de sede. Todas as coisas parecem mudar. E a água também parece estar sempre mudando, né? Você não consegue entrar no mesmo rio duas vezes. Ela corre, ela flui, ela está sempre mudando. Então, a água dá vida, a água preserva a vida. Então, ela é como um deus, diziam os gregos, porque ela parece ser eterna, contínua e doadora de vida, ela que faz a mágica toda acontecer. Então, ele falou, a água é uma possibilidade de ser a arqué, o princípio. Outra possibilidade, vieram com outros pensadores, falaram, bom, o ar está em todo lugar, e sem ar, assim como sem água, nós também não vivemos, e a pessoa morre mais rápido sem ar do que sem água. Perceba aí, né? Então, ele é, né, o vento da vida, o pneuma. Né? As coisas todas têm ar dentro, tanto quanto tem água. Né? O ar está em todo lugar, está em toda parte. Né? Ele é como se fosse onipresente na nossa visão, né? De mundo, da visão grega do mundo antigo. Então, o ar aparentemente envolve toda coisa, né? E aí, portanto, ele que deve ser o arquê, o princípio. Aí disseram, ou poderia ser o fogo, porque o fogo sempre está apontando para cima, o fogo evapora a água, o fogo, né, parece que aumenta com a questão do ar, e, portanto, ele compete com esses outros elementos como uma coisa contra a qual você não pode fazer nada, ele destrói toda forma de vida, né? E ele representa, portanto, esse processo do consumo, não é? Porque ele surge, consome e desaparece. E depois surge novamente, consome e desaparece. Então é como se fosse uma representação da dualidade, da disputa, da contradição. Por isso que a figura divina grega, que é o que disputa, que é a dualidade, é uma figura flamejante, que é o Hades. Né? Notem isso, ele é o que briga com os outros. Então isso está escrito nos textos de Heráclito, enfim. Então o que se percebeu? Se percebeu que as coisas mudam, isso é fato. Então, sementes viram árvores, maçãs apodrecem, amigos morrem. Né? Então, você tem pelo menos dois princípios que estão por trás de toda a coisa, e não um princípio, os gregos pré-socráticos concluíram. Né? Você tem aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Você tem o antes e o depois. Esse é o princípio. Certo? Você tem amor e conflito. Você tem atração e repulsão. Você tem o que vem antes e o que vem depois. Então, eles fizeram a pergunta. Parmênides, por exemplo, mais adiante, séculos um pouquinho, né? 515, 450, já no período ali de Esdras, quando Esdras volta com os exilados. Né? Então, nesse período, Parmênides coloca ali, né? Como é que podem ter dois princípios? Como é que pode uma coisa vir do nada? Né? Quer dizer, poderia uma coisa vir do nada? Então, se alguma coisa vem sempre de alguma coisa, isso não é uma outra coisa, porque A não poderia produzir B sem criar alguma coisa do nada. Então, o que ele quer dizer com isso? É como eles colocaram, como ficou famoso em latim, né? Ex nihilo nihil fit. O nada, nada produz. Então tem que ser algo. E aí, eles tentavam achar que algo poderia caber na construção de toda a coisa. É daí que vem a ideia de que se algo
vai construir alguma coisa, então este algo tem que ser indestrutível, indesconstruível, átomo, indivisível. Então eles disseram, deve haver um princípio indestrutível, com o qual, com sua combinação e recombinação, todas as coisas são feitas. Então é dali que surgem os primeiros atomistas e as primeiras concepções de que as coisas devem ser feitas de átomos. Então, quando A para eles virava B, isso quer dizer que um monte de pequenos elementos de A foram recombinados para formar B. Então, esses átomos seriam responsáveis por terra, ar, fogo e água, e que terra, ar, fogo e água seriam apenas formas recombinadas desses átomos, que estariam na forma A e que seriam recombinados para fazer a forma B. Essa é a conclusão de Anaxágoras. Certo? Então, Anaxágoras é 500, 428 antes da Era Comum. Demócritos conclui a mesma coisa um pouquinho mais para frente, 460, 380 da Era Comum. Então, os pré-socráticos tiveram este tipo de conclusão. Perceba isso. Né? As coisas são compostas de coisas indestrutíveis. Daí chega o período do Platão. Depois desse período, depois de Sócrates e tal, como né, a gente só conhece Sócrates por Platão, então Platão. Né? Então, esses são os filósofos de Atenas, porque a Grécia é grande, né? Então os atomistas não eram necessariamente de lá. Então, o Platão, ele faz uma síntese da motivação dos anteriores, mas ele aumenta o nível de abstração. Porque os anteriores, como vimos, né, a primeira tendência dos filósofos gregos era procurar entender a realidade a partir dela mesma. Por isso eles chegaram na conclusão de que as coisas têm que ser feitas disso daí que é indestrutível, o átomo. Agora, o Plato diz assim, não, as coisas são derivadas do bem. Então, o que é o bem? O bem é o conceito platônico de Deus. Deus é o bem, par excellence. E esse bem é o quê? É aquilo que é perfeito, imutável e perpétuo. E além do bem, existe o ser. E esta existência por si mesma, esse ser, é considerado um organismo incorpóreo na visão do Plato. E da onde ele tirou isso? Do nada, evidentemente. Da onde se vai tirar uma coisa dessa se você não tem nenhuma evidência disso? Isso é um conceito, uma ideia que ele teve. Né? Ele imaginou que esse ser, o bem, gerava, ou melhor, esse ser, que é o bem, gerava o ser, que é este organismo incorpóreo. E que como o produto do bem é igual a ele, ou seja, o bem é perfeito, imutável e perpétuo. Então, o ser produzido por ele é igualmente perfeito, imutável e perpétuo, porque é impossível que o bem produza uma coisa que não é como ele. Ele é perfeito. Né? É aquela velha história. Se você é um bom mecânico, um bom fabricador de alguma coisa, você constrói aquilo maravilhosamente bem. Você não pode ser um bom construtor de alguma coisa e construir a coisa com defeito. Porque se você construir a coisa com defeito, ou você construiu para que aquilo quebrasse, e aí se pergunta sobre por que diabos você fez isso, ou você não é um construtor perfeito e é por isso que você construiu a coisa errada. Entende? Então, para Platão, se há um princípio, esse princípio é perfeito. E aquilo que ele cria é perfeito também. Então, esse ser é criado por este bem. E aí o que acontece? Ele nota que
aquilo que é chamado de substância é chamada assim porque não precisa de mais nada fora de si mesma para existir. Isso é uma substância. Para existir, apenas para existir. Ela independe de outra coisa para existir. Então, um objeto que existe por si só, a gente chama substância. Certo? Eu tiro a mão e aquilo continua lá. Então, sendo que aquilo que é além do tempo e que existe puramente por causa desse bem, ou seja, o ser, isso significa que este ser existe também além do tempo. E que esta existência aí, a do bem, é a existência de fato, porque é o que permanece de fato. E o ser, que é, digamos, a organização, né, o organismo incorpóreo do bem, produto do bem, esse ser também existe fora do tempo. E aí o Platão explica que tem o vir a ser. O vir a ser é como se fosse o lado negativo do ser. Ou seja, aquele estado de gravidez da realidade, aquele estado de possibilidade, de potencialidade. Essa potencialidade é como se fosse um receptáculo do ser, que é produto do bem. Perceba como o Platão construiu, né? Tem o bem fez o ser reage com a possibilidade, a potencialidade, e aí isso vira um receptáculo. O bem sujeita o receptáculo para o vir a ser, que é o vir a ser, ele sujeita o vir a ser ao ser, que é o ser incorpóreo. E aí produz com isso uma cópia. Essa cópia é o objeto físico. Percebeu como o Platão saiu totalmente dos pré-socráticos? Totalmente. Os pré-socráticos estavam focados no que se enxerga. O Platão saiu, né? Elevou o nível de abstração até a máxima potência. Tem o ser, tem o bem cria o ser, que é um organismo incorpóreo. O organismo incorpóreo é forçado pelo próprio bem a interagir com o vir a ser. O vir a ser é a potencialidade, essa potencialidade misturada com o ser gera cópia. E a cópia é isso daí que você está enxergando. E é por isso que é assim que Platão explicava, que a cópia é imperfeita e não tem problema ela ser imperfeita pelo fato de ela se originar no bem. Porque o que o bem fez diretamente é perfeito como ele, que é o ser. É quando o ser se mistura na potencialidade é que surge a cópia. E aí a cópia não é perfeita. Então isso significa que o nosso mundo é uma unidade orgânica, porque ela é uma cópia, então ela precisa da relação do ser com o vir a ser, só que ela é menos real, portanto menos perfeita, portanto menos durável, e é por esse motivo que as coisas se destroem, morrem, se transformam no mundo que nós estamos. Nós somos cópias das coisas que de fato existem, imaginou Platão. Perceba isso, não? Aí a pergunta que se deve fazer é, se você tirar um tempo, procurar na internet pré-socráticos, e aí você lê os pré-socráticos, e aí você lê Platão, você vê uma diferença brutal entre uma coisa e outra. O que aconteceu? O que deu errado? Né? Alguém poderia dizer. Lógico, o pensamento de Platão é, né, uma construção interessante, mas você nota que os pré-socráticos eram muito mais realistas, muito mais plausibilidade no que eles falavam. E aí você fala, mas como que teve esse salto para o outro? É aí que o Maimônides está nos chamando a atenção. O que mudou aqui? Então, ele está mostrando um filósofo muito respeitado que começou a usar poesia e metáforas. Porque se você perguntar da onde o Platão tirou essas coisas
Isso que ele está, essa linguagem, o bem, o ser, o vir a ser e a cópia, essas coisas são linguagem poética. Isso é poesia, isso é metáfora. Então, no diálogo de Platão, onde essas coisas são expressas, que é o diálogo chamado Timeu, recomendo leitura, é da onde você vê ele usando um monte de metáforas, comparações, ilustrações, para passar suas ideias. Então ele era assim. O Platão, portanto, mostra a introdução da linguagem poética no exercício da filosofia. Ou seja, a filosofia foi primeiro concebida como uma análise seca e direta ao que é. Tinha o processo imaginativo, mas ele estava sempre atrelado ao que é. Ele tinha que explicar adequadamente o que é, de uma maneira que satisfizesse a razão. E o Platão, ele traz a poesia e a metáfora para a filosofia. Que a poesia e a metáfora devem ser usadas para comunicar os conceitos da filosofia. Então, no diálogo que ele usa, ele fala como é que um perfumista faz um perfume. Ele precisa de uma base. E a base? Qual a relação da base em relação ao perfume? A base tem que ser inodora. A base que o perfumista usa para fazer um perfume, ela mesma não pode ter cheiro nenhum, senão ela contamina o perfume que ele pretende fabricar. Então veja, aquilo com o que eu vou construir alguma coisa tem que ser diferente, não ter nenhuma das características daquilo que eu pretendo construir. Para que eu possa, com aquilo, dar a forma que eu quiser para aquilo. Eu faço perfume de um cheiro, ou de outro, ou de outro, ou de outro. Por quê? Porque minha base não tem cheiro nenhum. Entendeu? Então ele fez ele reverteu o processo. Então a matéria, você pega todas as características dela. Então, para você saber a origem dela, você tem que remover todas as características dela para você então poder descrever aquilo com o que ela foi feita. Então foi assim que ele concluiu que era o bem que faz o ser, que por causa da sua relação com o vir a ser, gera a cópia. Ele não, veja, ele tirou isso da imaginação dele, mas ele tirou a partir desse trabalho de raciocínio que ele fez, usando essas metáforas. Então, toda coisa precisa de um receptáculo com o qual você vai fazer alguma coisa. Todo objeto você faz com algo. Você pega um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira não é nada além de um pedaço de madeira. Mas você transforma isso em algo. Então ele é um receptáculo que, para que ele possa ser transformado em algo, ele precisa não ter nenhuma forma. Senão você não consegue transformar em alguma coisa. E este conceito é o conceito-chave que vai guiando o seu pensamento. Então tem um trechinho do Timeu que ele fala: além do mais, é adequado assemelhar o recipiente à mãe e a fonte ao pai, porque eles estão envolvidos na produção da descendência. E também se percebe que a cópia impressa deve assumir diversas aparências de todo tipo, e que a substância que foi estabelecida e impressa não poderia, possivelmente, ser ela sozinha adequada para esse propósito, a menos que ela fosse destituída de toda forma. Ou seja, aquilo com o que eu construo uma forma, e outra, e outra, e outra, ela mesma não pode ter essa forma. Porque se ela tivesse, então ela teria que ter algo sem forma que a produziu. Porque aquilo que tem forma é feito a partir do que não tem. Como no exemplo do perfumista. Então, no raciocínio do Platão, ele usa essa expressão de matéria no livro, mas é substância. Né? Arhile. Né? Notem que nesse diálogo do Timeu,
ele não está falando de substância, ele está falando de receptáculo. O podoki, ele usa o termo em grego, né? Receptáculo. O Paines considera que o Ramban pegou essa tradução quando os árabes traduziram para o grego, né? Do grego para o árabe. E o Ramban pegou a tradução feita ali, porque houve uma pequena alteração acrescentando a palavra substância, que não consta. Consta apenas o receptáculo. Então o Plato trouxe metáforas poéticas de pai e mãe para trazer o conceito do ser e do vir a ser, e para tornar isso, digamos assim, palatável para quem escutava. Notem bem isso. Então agora nós vamos lidar com Aristóteles, e o que o Aristóteles faz é uma revisão de todo o trabalho feito pelo Platão. Ele nos leva de volta para o problema inicial, que é, portanto, o problema dos pré-socráticos, a nossa presença no mundo cheio de coisas, né? Então, como que uma coisa poderia ter vindo à existência? Ele discorda completamente da ideia dos atomistas de que as coisas são feitas de pequenas coisinhas indestrutíveis. E qual é o motivo de ele discordar disso? Porque essa visão dos atomistas coloca essas pequenas coisinhas, esses átomos, como objetos que são sólidos, mas são pequenos demais para serem vistos. E que tudo era feito disso. O fogo, o ar, a água e a terra. Eles só são diferentes porque eles são combinados de um jeito diferente. O problema para Aristóteles com isso é que, se isso fosse verdade, diz Aristóteles, não poderia haver movimento. Porque eles iam preencher toda a coisa. Então não haveria espaço vazio dentro do qual alguma coisa pudesse se mover. Então Aristóteles diz que o que você percebe na realidade é principalmente movimento. Portanto, o movimento só acontece no espaço entre uma coisa e outra. Então, se as coisas são feitas de coisas sólidas, ainda que pequenas, mas volumosas, que nem você pega areia, um grão de areia é minúsculo. Mas quando você junta um monte de grão de areia e põe dentro de um saco, aquilo fica sólido. Então, se as coisas fossem assim, mesmo que pequenas, elas não permitiriam o movimento de nada. Então, Aristóteles não concordou com a conclusão dos atomistas. Só que aí ele volta do zero para pensar a coisa toda, né? Qual foi a primeira conclusão que os gregos haviam tido dentre as que eles pensavam? De que existe o antes e o depois. Existe uma coisa quando ela não é e depois ela é. O não ser e o ser, o antes e o depois. Aí o Aristóteles diz assim, não são duas coisas. São três. Como assim três? Olha, tem a coisa antes, tem a coisa depois e tem a coisa sobre a qual se agiu. Então, para acomodar a ideia de mudança, é que ele coloca essa coisa sobre a qual se agiu como um substrato. Entre o antes e o depois, tem que ter uma coisa sobre a qual a ação foi feita. E essa coisa sobre a qual a ação foi feita é o que chamaríamos de matéria. Daí, você pega, por exemplo, a cadeira. A cadeira, ela ela tem forma, propósito e estrutura. A forma, propósito e estrutura de uma cadeira reflete a ideia, ou a concepção, ou a cadeiridade, se você pudesse criar essa palavra, da cadeira. Então, onde estão essas qualificações? Na cadeira. Então, isso aí chama forma. E a forma está sobre o quê? Sobre a matéria da cadeira. Note que é isso que quer dizer forma. É por isso que vem de forma o conceito de formato.
Mas formato só diz respeito a um aspecto, que é contorno. E forma, no sentido de Aristóteles, diz aspecto a propósito, estrutura. Tudo isso é forma. Né? Então, a cadeira não vem a ser cadeira a menos que ela tenha o formato, propósito e estrutura de uma cadeira. Aquilo que pode vir a ser uma cadeira não recebe ainda o título de cadeira. Né? Como a madeira não recebe o título de cadeira. E a mesma coisa com o que se pode fazer uma cadeira, se pode também fazer uma outra coisa. Isso quer dizer que a matéria que formou a cadeira pode adotar uma outra forma. Note isso. Então, não é que um se torna o outro, como A se torna B. Então, para isso, o Aristóteles diz, tem um terceiro princípio que está além de matéria e forma. Porque não é toda a matéria que se apresenta de tal forma. Então, esse terceiro princípio que faz a ligação entre a matéria e a forma é a potência, a potencialidade. A potencialidade daquilo se tornar. E a potencialidade seria, digamos assim, em relação a essas forças que são positivas, a potencialidade é a negatividade, a gravidez, por assim dizer, de uma coisa se formar. Então, isso, na linguagem do Aristóteles, chama de privação. A privação é como o estado grávido da matéria, para vir a tornar-se alguma coisa. E a privação, portanto, é ligada, é dependente. Agora perceba, porque um objeto possui sua própria privação, uma madeira, uma matéria, possui sua privação, ou seja, ela tem potencial de se tornar outra coisa, é só por isso que ela pode se tornar outra coisa. Quando ela se torna, ou ela vira uma nova matéria, ou ela gera uma nova privação, ou seja, se torna capaz de virar ainda uma outra coisa. Então, esse movimento de matéria para forma por meio da potência, o Aristóteles notava que isso na natureza tem um ritmo, tem uma regularidade. E aí nós poderíamos estudar essas regularidades. Como que as coisas se transformam. Perceba isso. Aí é o campo de investigação dele. E o que nós temos com isso? Que você voltou para a questão original proposta pelos filósofos sobre o que é que está por trás de tudo isso que existe, incluindo o movimento e a mudança. Qual é o princípio que explica o movimento e a mudança? Então, a abstração trazida pela filosofia grega, ela resumiu a existência nisso. Forma, que está por baixo da matéria, né, que está ali na essência da matéria, para lhe dar o seu sentido, e a privação particular da matéria. Então, privação e forma são opostos. Forma é o propósito, a estrutura de uma coisa já dada, e a privação é justamente a ausência disso ainda, que permite que o outro aconteça. E a matéria é o objeto da ação. Então, note que nesse trabalho que os filósofos gregos fizeram, que essas coisas não existem independentemente. Não há matéria sem forma, não há matéria sem privação. Então, ao mesmo tempo que eles identificam matéria, forma, privação, eles não estão dizendo que essas coisas existem separadas. Essas coisas são todas a mesma coisa. Então, nós identificamos suas características separadamente, mas nós não dizemos que são coisas separadas. Elas existem de uma maneira correlata. Então, olha só, quando Aristóteles conclui que essas coisas que foram identificadas em separado existem, na verdade, ao mesmo tempo, não existem independentemente, é isto que ele chama de princípio. É isso que ele quer dizer. Estes são os princípios e não as substâncias. Porque uma substância é uma composição de alguma coisa. E isto é o princípio de alguma coisa. Ou seja,
A composição, se você separa as partes separadas continuam existindo. E a composição deixa de existir. Agora, o princípio, se você separa as partes, ele deixa de existir. E as partes separadas também. Então, o princípio depende da composição. Então, o princípio das coisas existentes depende da forma, da matéria e da privação. Portanto, a existência é um princípio, não uma substância. A substância vem depois. Então, o princípio opera as causas, na conclusão de Aristóteles. Note isso. E a privação é um princípio e, portanto, não uma causa. E, apesar de ele mover a substância de uma possibilidade, de uma forma possível para outra, isso existe apenas por essa negatividade que é chamada possibilidade, ou seja, o vir a ser. E a negatividade, o vir a ser, em si mesmo, ele não é nada. Porque essas coisas não são nada separadas. Então perceba que este nada, este não ser, que separado não é nada, só é em relação aos outros, ele causou uma outra coisa. E aí vem um paradoxo. Ué, mas nada não pode causar nada. Havíamos concluído, havíamos pensado antes, desde a época dos atomistas. Então como que resolve isso? Então, com relação aos aspectos materiais e formais da cadeira, como causa, você considera a privação que, na verdade, permite a mudança do seu uso, da sua forma. E isso não pode ser concebido como uma causa, mas como um princípio. Portanto, isso o Aristóteles explica no Física, né, capítulo 6 ou capítulo 9. Os três princípios são, portanto, o que está por trás de toda coisa que existe. Portanto, toda coisa que existe não é substância propriamente dita, mas princípios através dos quais as substâncias existem. Então ele se distanciou de Platão, mas ele não se divorciou de Platão. Ele discorda de Platão, mas ele ainda é discípulo de Platão. Perceba aí, né? E esse esquema que foi feito pelo Aristóteles coloca que nada realmente pode vir do nada, ou seja, de um dos princípios isolados. Porque esse nada, a privação, é apenas um dos princípios, mas ele age junto com matéria e forma. E, ao mesmo tempo, esse substrato, que é disso derivado, que é um substrato que não muda, é um substrato perpétuo, né, a matéria, ele persiste mesmo durante as transformações, porque conforme matéria, forma e privação interagem, a matéria observada vai sofrendo mudanças. E isso é perpétuo. Então, o substrato em si mesmo está se manifestando através disso, através do movimento. E essa potencialidade vazia, que pode ir para qualquer lado, e ela só atinge forma quando ela atinge a sua forma, ou seja, quando ela assume algum formato, essa potencialidade é considerada de maneira separada da forma. Então, você nota que não é a maneira como nós pensamos os átomos hoje. Os átomos hoje são vistos de uma maneira completamente distinta. Átomo, para nós hoje, nós chamamos de unidade básica da matéria. Né? Mas o que nós dizemos que é a coisa? Nós dizemos que ele consiste de um núcleo central. Então, o núcleo é só um meio, certo? Você tem um canto e tem um meio. Então, é um núcleo de carga elétrica positiva. Do que as coisas são feitas, hoje nós dizemos? De cargas elétricas. Isso deveria ser uma coisa que, para a pessoa que reflete sobre a realidade, choque. Que plástico, ferro, madeira, tecido, carne, ar. Do que são feitas essas coisas? De cargas elétricas que são organizadas da seguinte maneira.
A positiva fica no meio, no núcleo, e tem uma nuvem de cargas elétricas negativas, os elétrons, que ficam em volta. Isso é uma unidade básica das coisas que existem, que é apelidada de átomo. Por que apelidada? Porque a palavra átomo quer dizer não divisível. E nós já descobrimos que essa unidade é divisível. Portanto, não estavam certos os gregos sobre ter uma estrutura indestrutível. Não, essa unidade não só é destrutível, como nós já sabemos do que é feito e o que acontece quando destrói. Né? Então, é uma carga elétrica positiva numa nuvem de carga elétrica negativa. Olha que ideia! E veja, isso foi constatado. Né? Isso é um fato. Então, se o núcleo atômico é composto desses prótons e dos nêutrons, né, que são as cargas neutras, então isso quer dizer que o que liga uma coisa a outra é a força eletromagnética. Então, é uma das 4 forças que compõem a realidade como um todo. Então, as 4 forças que compõem a realidade: força da gravidade, força nuclear fraca, força nuclear forte e magnetismo, é o que de fato mantém, vejam, forças. Notem bem isso, né? Contemplem isso. Forças. Elas não são físicas, no sentido, elas afetam o físico, mas em si mesmas o que são? Como são detectadas? Através dos efeitos que vemos em coisas físicas. Né? Então, são forças, são coisas impessoais, mas que juntas reduzem o universo a isso que observamos. Determinam que o universo é isso. Então, são manifestações, portanto, totalmente diferentes de conglomerados de pontinhos sólidos, como pensavam os gregos. Né? Então, é importante entender isso, porque isso quer dizer que a nossa visão de realidade não bate com a deles, só as palavras são semelhantes. Nós emprestamos o termo átomo dos gregos. Emprestamos. Não quer dizer que os gregos já sabiam do átomo. Não. A indução, a dedução deles até que não foi ruim, mas eles não chegaram nem perto do que nós sabemos. Né? Agora, voltando para o Rambam, essa reflexão sobre pré-socráticos, Plato e Aristóteles, nos dá uma perspectiva daquilo que o Rambam nos falou na introdução do guia sobre esse cuidado que se deve ter ao ensinar esse tipo de assunto que nós lidamos ao público em geral. Por que nós temos essa classe como uma classe fechada, por exemplo, e não um grupo aberto, para todos virem, né? Que seria que você fala, poxa, seria melhor, mais gente talvez incentivaria para ajudar o projeto e tal. E aí o Rambam mostra que não se deve fazer isso. Por quê? Ele diz que 2 causas, né? Uma, que as pessoas não vão entender. Ou seja, é inútil fazer isso. É inútil você tentar prover um conhecimento se ele não vai ser entendido. Você já sabe disso de antemão. Segundo, o que vai ser entendido, que alguma coisa estamos falando a mesma língua, né? É o oposto do que pretendemos. Que é, por exemplo, o que aconteceu quando as pessoas leram a Bíblia hebraica. Quando as pessoas leram a Bíblia hebraica, o que elas entenderam? Elas entenderam o oposto do que desejávamos. E esse tipo de concepção é altamente importante de se entender. Não é que elas entenderam um pouco, elas entenderam o oposto. Por quê? Porque a Bíblia hebraica tem a sua chave, sua trava, que é o seu Midrash. Então, o que nós temos que refletir é justamente sobre isso. Por que isso é um problema? E existe uma questão aí sobre a maneira que o Rambam escolheu mostrar Platão. A maneira
que o Rambam escolheu mostrar Platão, e a conclusão que ele chegou com isso, não é a maneira que você concluiria se você lesse Platão sem o Rambam. Sem isso que o Rambam falou. Quando você lê Platão, você nota que ele usa mesmo a linguagem simbólica. Mas ao contrário do Rambam, ele não usa para esconder. Ele usa para facilitar, para permitir que a consciência absorva a informação. Mas o Rambam apresenta como que para esconder. Então o que o Rambam está dizendo? Que essa é a nossa leitura de uma mesma atitude feita por essas duas correntes, só que por motivos diferentes. Os gregos não tinham a ideia de que você tinha que ocultar as coisas. Mas eles tiveram uma atitude de semelhança à nossa, e a nossa ideia é que as coisas devem ser ocultadas. Por isso ele pôde dizer que os gregos, os sábios gregos, também ocultavam as informações. Sim, eles ocultavam, porque quando você usa um conceito simbólico, abstrato, ao invés de falar da coisa, você oculta. Mas como Platão ocultou? O Platão não ocultou usando o simbolismo. O Platão ocultou falando abertamente. Porque quando ele falava abertamente, ninguém entendia o que ele falava. Então ele usava o simbolismo para facilitar o entendimento daquilo que ele falava abertamente. Daquilo sobre o que ele falava abertamente. Então o que ele fazia quando ele falava abertamente? Ele fazia exatamente o que a nossa tradição prevê que acontece quando você fala abertamente. Você confunde. A pessoa não entende, porque o entendimento parte de todo um processo de maturidade que a pessoa que escuta não tem. Então, se nós fôssemos esperar para que a pessoa atingisse o grau de maturidade, para que então ela pudesse entender, isso pode durar uma vida. Nós precisamos que essa pessoa siga bons costumes, bom comportamento, agora. Não dá para contar com o amadurecimento da pessoa. Então, os ensinos são recobertos de uma maneira que eles se tornem mais acessíveis para esse que só está começando. E nós deixamos ele avisado de que, olha, a verdade é mais complexa do que isso. Tem mais coisa ainda. Então ele fica curioso ou não. Se ele não ficar curioso, ele fica no básico mesmo e pelo menos segue as regras. Que a maioria é assim. Mas alguns são curiosos e vão além. Mas pelo menos já de antemão, já na entrada, ele sabe que tem mais coisas para aprender. Então essa é a sutileza do uso que o Rambam faz do Platão. Não que o Platão tivesse essa mesma mentalidade que nós temos, de que as coisas devem ser ocultadas. E ele usa Platão como exemplo de coisa que deve ser ocultada, porque Platão fala do princípio de macho e fêmea, que o Rambam vem utilizando. Né? Então o Rambam tem uma preocupação diferente do Platão, porque o Platão se preocupava que as pessoas não teriam. Ele já determinava, a cultura grega determinava, na verdade, que algumas pessoas não têm capacidade de abstração. São incapazes. Assim é na cultura grega. Por quê? Porque ele nasceu assim. Ele é incapaz mesmo. Ele nasceu para enxada. Não adianta. Ele não serve para isso. Então não adianta exigir dele algo que não é próprio dele. Então para esse que não consegue, porque ele é incapaz de conseguir, nós criamos subterfúgios. Por exemplo, teatro, tragédia. Ele aprende por ali, que aquilo é para o povão. Agora, o filósofo, então para Platão, para a cultura grega, filósofo, nasce capaz disso. Ele vai entender. Mas não é bem isso o que está incomodando o Rambam. Note isso. O primeiro problema do Rambam você percebe quando você compara o Timeu, esse diálogo do Platão, chamado Timeu. Em Timeu, qual é o tema? O tema é a divindade. Esse é o tema do Timeu. E o Platão nos diz em Timeu que o bem criou o mundo. É a divindade, portanto. E que o mundo criado pelo bem é em si mesmo um Deus.
Essa é a mentalidade do grego. Em outras palavras, o Deus, o Theo, criou o Theon, criou um Deus, que portanto, o bem que criou o ser. Porque o Deus, que é perfeito, infinito, blá, 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 só faz coisas perfeitas. Quando ele foi criar uma coisa, essa coisa também é perfeita, como ele, eterno, blá, 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 blá. Então é um Deus. Portanto, é atemporal. Então, o mundo é atemporal. Daí a ideia de eternidade do mundo, porque o mundo é um Deus criado por um outro Deus, que é o bem. Então tem um Deus supremo e um Deus menor ou subserviente. E assim é no panteão grego todo, né? E o ser, o mundo criado, o ser, ele se torna, por causa do vir a ser, da relação com o vir a ser, com a privação, ele se torna forma, matéria, né? Ele se manifesta em forma, matéria, privação. E esses princípios, forma, matéria e privação, são como ele, ou seja, constantes, eternos. Note isso. E como o Deus é atemporal, eles duram, né? Esses princípios duram com ele. Ou seja, esses princípios são eternos, perpétuos e tal, por causa da relação deles com o Deus e por causa da relação desse Deus com o bem, que é o Deus supremo. Isso sugere o quê? Shituf, o conceito de parceria, que é uma das formas de idolatria na nossa religião. Quando você diz que Deus tem parceiros, você cria com isso um shituf. Então, quando os gregos tiveram contato com a cultura judaica, eles preencheram, com palavras da nossa cultura, algo que era da ideologia deles, através do cristianismo. Então, o bem, eles disseram, esse é o Hashem. O Deus, eles criaram um Deus, né, inventaram que alguém era um Deus. E os deuses gregos são os anjos. Então, que são deuses nessa leitura. E eles são os parceiros de Deus. O misticismo pegou por essa mesma via. O Deus, a Sefirot, são os pequenos deuses, por isso que uma das primeiras grandes guerras, né, ideológicas entre o misticismo e o racionalismo era a prática dos místicos de rezar para a Sefirot, porque as Sefirot são deuses nesse aspecto. Eles só mentem, não chamam desse jeito. Quer dizer, até chamam, né? Elohim ou Malachim. Dá na mesma. Mas isso é Shituf. E isso vai de encontro ao nosso princípio, porque isso induz ao politeísmo. Shituf é indistinguível na nossa filosofia de politeísmo. Se a divindade é associada à matéria composta, não importa se você chama de outra pessoa ou se você chama de outro Deus, dá na mesma. Né? É politeísmo. Então, por isso que esse tipo de coisa, falada abertamente, induz ao erro. Essa é a preocupação do Rambam. De que falando abertamente, qual é o resultado? O resultado é a pessoa achar que tem shituf. O resultado é a pessoa acreditar em idolatria. Que foi exatamente o resultado quando a nossa Bíblia foi propagada aos quatro ventos. Qual foi o resultado disso? Esse. Né? As pessoas concluíram que existe uma pluralidade. Todo mundo concluiu isso? Não. Muitas pessoas não concluíram isso. Mas sabe como que é? Essas poucas pessoas que entenderam foram assassinadas pelas outras. Então, não sobrou muito para isso. Né? Daí, o Maimônides mostra um pouco dessa preocupação dele com essa natureza da metáfora usada pelo Platão, é nesse sentido. Né? Ele tinha preocupação sobre como isso afeta o leitor infantilizado em seu pensamento, jovem, imaturo, independente da idade. Então, no guia, no terceiro livro, capítulo 8, nós temos uma reflexão dele sobre isso, que ele fala assim: todos os corpos que nascem e perecem estão sujeitos à corrupção, né? Corpos aqui diz respeito à substância, né? Somente por seu aspecto material.
e não por outro aspecto. Pelo aspecto de sua forma e pela forma em si, eles não estão sujeitos à corrupção e permanecem existindo. Veja que ele não está falando de fantasma, está falando de conceito grego, de filosofia grega. Então, o que é a forma que ele está falando aqui? A forma é essa tríplice concepção que nós falamos. A forma é o propósito, a estrutura e o objetivo de alguma coisa. Ou seja, é um princípio, uma ideia, portanto. Não é um fantasma. Notem, né? Toda coisa que existe, ela tem suas características constituintes. Aquilo é a sua forma. Então, pelo aspecto de sua forma e pela forma em si. Porque que elas não são sujeitas à corrupção? Porque princípios não são sujeitos à corrupção. Né? Tu não vês que todas as formas das espécies existem perpetuamente? Né? Por exemplo, a forma quadrúpede. Milhões de seres são quadrúpedes, independente de se um quadrúpede morre ou outro quadrúpede morre. O conceito de quadrúpede é constante. Né? A corrupção afeta a forma somente acidentalmente. Ou seja, por ela estar unida à matéria. Ou seja, por ela ter assumido um formato em particular. Porém, a verdadeira natureza da matéria é que ela jamais cessa de estar associada à privação. Ou seja, a subjetividade da alteração. Estar sujeita à decomposição, à mudança. Por isso, nenhuma forma individual se conserva nela. Ou seja, tudo que é composto é decomposto. E constantemente se despe de uma forma e se veste de outra, que é como ocorre a vida. Né? Surge uma forma, essa forma perece e surge outra, e ela perece e surge outra, e ela perece e surge outra. A vida é uma constante. Por isso que é errado dizer que a vida pertence a uma forma ou a outra forma, ou ela é uma posse de uma forma, como se eu tenho uma vida. Eu não tenho vida, eu sou vida. Eu sou uma manifestação da vida. Quando essa forma determina, ela se manifesta de outra maneira. E depois de outra, e depois de outra, e depois de outra. E assim ela vai indo. Né? É como se cada um de nós fosse um passo que a vida dá. Não somos nós que estamos dando o passo. Nós somos o passo que a vida deu. Então é importante entender esse conceito. Né? E aí ele faz alguns elogios, dizendo: quão extraordinários em sua sabedoria são os dizeres de Salomão, ao comparar a matéria a uma mulher adúltera, pois não existe matéria sem forma de nenhuma maneira. Então por que ele faz essa associação? Por isso é como uma mulher casada, que jamais está isenta de estar com um homem, e apesar de estar casada, não cessa de buscar outro homem e trocar de marido. Ou seja, ele não está falando da questão moral aqui. Ele está usando essa questão da época para falar da constante característica da matéria, que é perder a sua forma e assumir outra, e perder a sua forma e assumir outra, e perder a sua forma e assumir outra. E nós estamos nesse jogo. Nós não somos átomos, né? Nós não somos unidades. Nós somos uma manifestação da vida. É a vida que permanece. Né? Portanto, é o Hashem que permanece. E nós somos uma manifestação do Hashem. E aí vem outra, e outra, e outra, e outra. Todas essas coisas são esse equilíbrio. E essa múltipla manifestação. Né? Por isso é como uma mulher casada. Tal. Aí ele fala: esta é a condição da matéria, porque toda forma que está nela a prepara para receber outra forma. E ela não cessa de se mover para tirar a forma que possui e obter outra. E quando a obtém, acontece a mesma coisa. Né? Ou seja, tudo que é composto se decompõe. É por isso, ele vai dizer, está claro, né? É por isso, que toda destruição, corrupção e imperfeição, assim interpretada, provê precisamente da matéria. Ou seja, por isso que se atribui à matéria esse tipo de característica. Não porque ela é essencialmente negativa, ou positiva mesmo, ela não é nada, ela está acima do bem e do mal. Mas para facilitar a didática, como a gente fala de negativo como uma subtração, né? Então nós falamos da matéria, dessa manifestação da matéria, a corrupção, a destruição, a decomposição,
com esses aspectos também negativos, para sermos coerentes nas analogias usadas. Então, por isso, a prostituta casada é usada. Por quê? Nessa cultura, o adultério foi totalmente condenado em relação à idolatria. É justamente porque a idolatria liberava isso que a Constituição da Torá vem proibir isso. Né? E aí, portanto, é uma imagem negativa, e aí eu quero uma imagem negativa também para falar da matéria e da decomposição. Né? A morte, por exemplo, era vista como uma coisa negativa, então ela foi usada como metáfora para a decomposição, né? Para coisas negativas. Não que seja, perceba, né? É apenas porque foi visto desse modo, então eu uso isso na minha didática. Porque lembre, nós estamos criando metáforas para ensinar o público. Então nós usamos a linguagem que eles entendem. Isso é importante de entender. Então, isso é parte, né? Por que a prostituta casada? Por causa de Gilui Arayot. Gilui Arayot é um dos assuntos que não pode ser ensinado em público. Então perceba que eles são associados. O que o Midrash falou em Hagiga 11b que não pode ensinar em público? Não pode ensinar em público Maaseh Bereshit, não pode ensinar em público Maaseh Merkavah, que nós vimos que é o mesmo tema, e não pode ensinar em público Gilui Arayot, a profanação da sexualidade. Por quê? Porque é o mesmo tema. Porque as metáforas se referem ao mesmo assunto. Por isso esses três são unidos num só. Não são três assuntos sobre os quais não se pode falar. Os três são o mesmo. Então aí é que entramos na profundidade das metáforas. E o Ramban, ele tem esse tipo de preocupação. Por isso que lá, não só aqui no guia, mas no começo da introdução e também no próximo capítulo que nós veremos, ele vai falar um pouco sobre essa questão. Né? Considere o que nós falamos, não é? De que todos os impulsos corporais são considerados, isso na ética nicômaco, né, do Aristóteles. Todos os impulsos corporais são considerados vergonha, desgraça, defeitos. Né? E isso se refere especificamente ao toque. Por que o Aristóteles fala da questão? Porque através do toque, né, você tem esses outros desejos. Então, essas metáforas, elas eram inadequadas de serem apresentadas para estudantes imaturos, para gente imatura. E, portanto, o assunto tinha que ser passado por meio de alguma história, de alguma analogia. E aí essas analogias iam crescendo, iam se tornando cada vez mais complexas. Então nós temos esse balanço nas nossas escrituras, tradição e textos, entre parábolas e poesia. E aí requer habilidade, maturidade, conhecimento de um pouco mais de literatura do mundo antigo, para que você seja capaz de ver a diferença disso. Então, nesse capítulo, como vocês viram, nós interrompemos o fluxo de capítulos léxicos, demos uma pausa nisso, para que pudéssemos refletir, nos preparar para o próximo capítulo que fala do toque. Né? E essa é uma questão, porque nós vimos Adam, nós vimos Ish, né? Homem, mulher e Adam, Ish, Isha e Adam. Então são conceitos todos relacionados à localização espacial. E nós vimos os conceitos masculinos, né? Fálicos, estar de pé, né? Ficar de pé, e o rocha. Nós vimos todos são conceitos fálicos. Então, esse nosso capítulo seria o capítulo que representa o preenchimento, a mina, o aspecto feminino, o toque. Entende? Os capítulos léxicos são os conceitos masculinos, e essa reflexão sobre a história da filosofia é o que permite receber aquelas informações. Agora fazendo um comparado entre os pré-socráticos, Platão, Aristóteles e como o Maimônides trabalhou os conceitos. As metáforas, portanto, de macho e fêmea vêm da dimensão da poesia. Lembrem disso. Poesia, linguagem poética. Né? Elas procuram explicar o abstrato movimento do ser e o vir a ser. E essa reificação, né? O que é uma reificação? É quando você considera algo abstrato como coisa real.
É isso que a Escritura faz com Elohim, com as ideias proféticas. Note que a Bíblia é composta de reificação, de consideração de coisas abstratas como contadas como reais. Isso é muito importante para que você consiga ler a Escritura considerando esses valores. Aí você vai ter uma outra experiência com o texto, que é o objetivo desse tratado, né? Desvendar esse mistério, dar as chaves do castelo. Então a reificação é um dos conceitos fundamentais que guiam a leitura da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica constantemente considera coisas abstratas como se fossem reais. Ela reifica as coisas. Ela coisifica, se você preferir. Ela faz isso com Hashem, com Malachim e com ideias, com conceitos. Que nem naquele poema do Shlomo. A sabedoria chama pelas ruas. Veja, né? Ele reificou, ele pegou uma coisa abstrata e tratou como real, dizendo que ela chama pelas ruas. A Bíblia é cheia disso, plena. Né? E ela pega desespero, tristeza, medo e transforma em pessoas. E coloca na cena. Então cabe o leitor saber lidar com a dimensão poética, porque o Rambam está mostrando que essa reificação, essa imposição daquilo que é puramente abstrato em forma e matéria, ela é necessária e é ela que produz o conflito, que o Rambam chama de perplexidade, entre a dimensão do entendimento racional e o entendimento poético. É por não entender isso que a pessoa não entende textos rabínicos, Bíblia hebraica ou o que quer que ela veja escrito. É por isso, por não ter essa capacidade. A poesia está preocupada com a beleza, com a sensibilidade, não com a verdade. A imaginação é o foco de atenção da poesia, não o intelecto. Por isso, os textos construídos com linguagem poética não precisam fazer sentido. Eles não precisam. Não é esse o objetivo deles. O conceito para os quais eles apontam fazem, mas eles mesmos não fazem. E não devem fazer, senão não é poesia. É preciso ter essa capacidade de perspicácia. Não? A nossa imaginação cria os conceitos de bem, mal, idolatria. O propósito da Escritura, portanto, é usar a poesia, a linguagem da nossa imaginação, para fazer o intelecto se voltar para a verdade. Então, isso conclui a nossa aula do capítulo 17. Façam revisão dos conteúdos vistos. Perguntas e questionamentos coloquem lá no nosso grupo para que a gente possa discutir. E nós nos vemos na nossa próxima aula lidando com o próximo capítulo.